Boa tarde. Cheguei para a gente conversar mais uma vez sobre questões sociais que partem lá do BBB. E hoje a gente vai conversar sobre a despersonalização do gay engraçado. E como isso tem a ver com a homofobia, que tá lá bem, né, bem guardada na gente às vezes e outras vezes muito explícita. A conversa de hoje gira em torno da situação de Gil, né? Gil Nogueira, que é um dos BBBs presentes na casa, e é um gay com uma performance muito feminina, né? Ou afeminada, não sei que nome se dá para isso. Mas ele brinca, ele grita, ele faz todo um estardalhaço dentro do Big Brother e tá tudo bem, né? O gay performático é muito bem aceito na maioria dos espaços, desde que seja apenas isso. Porque quando ele passa a assumir protagonismo no jogo, quando ele passa a se destacar como um personagem, como jogador, que é o esperado dentro da casa, aí ele começa a ser desqualificado. E por que ele começa a ser desqualificado? Porque o gay engraçado, na nossa sociedade, para ele, é como se o lugar do engraçado fosse o único lugar para ele. Essa situação se repete com muita frequência em outros grupos sociais. Isso se repete entre negros, isso se repete entre mulheres, isso se repete entre gays, né? Pessoas LGBTs em geral. Isso se repete entre pessoas gordas, né? A partir de pessoas gordas. E como é que essa situação se constrói? Se eu tenho uma performance, uma estrutura física ou racial que se distingue do que é normalizado e desejado e considerado bom na sociedade, é como se a pessoa que é diferente do que o social, do que a sociedade gosta, permite e acolhe, tivesse que estar sempre fazendo um contraponto de brincadeira, tentando conquistar o outro, brincando, né? Fazendo interação, entretenimento ativo o tempo todo. Por isso que é muito comum as pessoas negras se auto-intitularem: sou picolé como é? Picolé de petróleo, sou gostoso, sabe? Sou brigadeirão, sou gostosão. A gente tem isso com muita frequência e a gente tem pessoas gordas sempre fazendo piadas com elas mesmas, a gente tem mulheres sempre fazendo piadas com elas mesmas e a gente tem pessoas LGBTs sempre fazendo piadas com elas mesmas para poder forçar uma inserção. Só que esse lugar é desconfortável porque a partir do momento que você se insere num grupo com esse contexto, com esse comportamento, o grupo não vai aceitar de você nenhum tipo de posicionamento mais político, mais forte ou mais autoprotetivo. Quando a gente coloca o gay nesse lugar do divertidão, né, do engraçado, a gente faz com ele uma coisa muito cruel, que é despersonalizar. E o que é despersonalizar alguém? É tirar dele todas as possibilidades que são inerentes a qualquer ser humano. A tristeza, a dor, o sofrimento, o posicionamento, a intelectualidade. Então, quando a gente despersonaliza o gay engraçado, a gente está falando de homofobia. Por que só o gay engraçado acessa alguns espaços? Por que só o gay engraçado é retratado na televisão? Por que é tão difícil a gente ter um gay que circule com naturalidade pelas novelas de TV, né? É sempre um gay caricato. É sempre um gay com trejeitos exagerados. E aí, quando a gente despersonaliza essa pessoa, a gente não quer aceitar dela nenhum posicionamento que seja mais enfático. A gente não quer aceitar dela nenhum tipo de estratégia de jogo, porque quando a gente coloca o gay nesse lugar do gay engraçado, a gente tira dele qualquer tipo de faculdade intelectual. Então, se ele é engraçado, ele não pode ser politizado. Se ele é engraçado, ele não pode ser inteligente. E se ele é engraçado, ele não pode ser um bom jogador.
Quando a gente se frustra, né? Quando a gente vê lá alguém engraçado tomando outras dimensões, a gente se frustra com o que acontece e a gente começa a banalizar o sofrimento dessa pessoa, se o comportamento dela muda por um sofrimento. Não, mas você é tão animado, você é tão festivo, você é tão legal, por que você está assim? Porque é um ser humano e um ser humano tem várias nuances. Ou então acontece do cara ter tá numa roda de amigos, o cara fala uma coisa super inteligente. E aí fica todo, nunca imaginei que você era inteligente assim, que não sei o quê. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse lugar que a gente coloca o homem gay, porque o homem gay tem uma estrutura emocional e psíquica igual a da gente. Mas colocar ele apenas nesse lugar é traço da nossa estrutura homofóbica. Porque para ser aceito, ele tem que fazer essa performance. Eu não entendia muito que isso era difícil para as pessoas gays, para os homens gays. E por que eu não entendia? Porque eu estava do lado de cá da sociedade, né? Do lado da sociedade que se diverte com gay performático, do lado da sociedade que acha engraçadíssimo. Mas quando eu me tornei terapeuta, eu comecei a entender que aquele tipo de comportamento era muito mais um comportamento para ser aceito, para ser querido, do que um comportamento legítimo. Quando eu me tornei terapeuta, eu entendi que para algum desses rapazes gays era um sacrifício enorme se manter animado o tempo todo. Mas ele precisava estar animado o tempo todo, porque se ele não estivesse animado, ele não seria aceito nos grupos sociais onde frequentava. E aí a gente começa a refletir sobre esse peso da despersonalização. Quando eu tiro desse homem gay as nuances que o ser humano tem, eu deixo para ele sua graça, eu tiro dele a possibilidade de ser como eu, né? De sentir as mesmas coisas que eu sinto. Para ele eu só deixo a graça. Só que isso é muito dolorido. Muito dolorido. E a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente faz com as pessoas. A gente precisa ter responsabilidade como a gente age com os homens gays. Porque é muito engraçado a gente ter aquele amigo que é gay, que fica brincando, que não sei o quê, e dança com todo mundo, e balança a bunda, e faz piada, e bate palma, e grita. Só que isso para alguns é muito difícil de manter essa performance, porque não é natural. E para outros, dentro do processo terapêutico, eles começam a entender que isso também não é natural deles. Estava naturalizado. Eles passaram a fazer com tanta frequência de ser o gay engraçado, o gay irônico, que eles acabaram se perdendo deles mesmos, da própria essência. E eu ouvi relatos em consultório de homens gays e meninos gays que estavam nesse lugar do gay engraçado de muita tristeza e de muita solidão. Porque quando não estavam bem, não podiam frequentar os ambientes sociais que viviam. Não podiam estar entre os amigos, porque aquela pessoa ali é apenas o ponto de entretenimento. E por esse jovem gay saber que isso é uma forma de aproximação, por ele saber que isso é uma maneira de ter pessoas por perto, ele se força à graça. Ele se força a ser engraçado o tempo todo. Só que imagine aí você que está aqui comigo conversando, olhando tudo aqui que a gente está falando. Imagine que dolorido ter que passar uma vida inteira entretendo os seus amigos. Imagine que dolorido você ter que passar uma vida inteira fazendo graça das suas desgraças só para poder ser querido, ou fazer parte, ou ser lembrado, ou convidado para estar pelos lugares onde seu grupo social frequenta. Por isso que é muito importante a gente olhar para esse jovem homem gay e olhar para ele lembrando que ele tem nuances por ser um ser humano. A gente precisa lembrar disso. A gente não pode deixar esse lugar do entretenimento apenas para essa pessoa, né? E por que é que esse rapaz se sujeita, entre muitas aspas, porque para alguns é legítimo, se sujeita a fazer esse tipo de entretenimento, a ser o ponto de alegria e de graça do grupo dele? Porque ele sabe que a gente é uma sociedade homofóbica. Ele sabe, ele aprendeu isso ou por observação ou por alerta. As famílias onde essas pessoas crescem alertando elas sobre o quanto elas não são queridas socialmente.
É muito comum em consultório pacientes chegarem e dizer, porque minha mãe sempre me disse que se eu assumisse minha sexualidade, alguém ia ficar triste comigo. Ou meu pai sempre me disse que se eu assumisse minha sexualidade, minha mãe ia ficar triste comigo. Isso é muito recorrente. E é esse comportamento homofóbico e contensivo que faz com que o jovem gay cresça se inserindo em grupos de amizade e de trabalho como a peça da graça. Só que ele assume um papel que é muito próximo do bobo da corte. E se a gente vai lá no arquétipo do bobo da corte, e se a gente lembra de filmes que a gente já viu do bobo da corte, o bobo da corte no final da história acaba apanhando, acaba sendo agredido, porque ele acaba perdendo a medida da graça. Isso acontece com o jovem gay de uma forma metafórica. Talvez o grupo social dele, se ele se passar na graça, não agrida ele de fato, fisicamente, mas vai agredir emocionalmente para que ele se contenha. Então esse lugar que a gente, sociedade, coloca o jovem gay é muito dolorido e a gente precisa estar atento a isso. Só é aceito nos grupos o gay que não performa, né, nenhum tipo de feminilidade, que não é performático, ou o gay que é performático, que está no lugar do engraçado. E a gente não pode mais fazer isso, porque isso é danoso. Tanto para a gente como sociedade, quanto para a pessoa que está nesse lugar. E uma coisa que a gente precisa ter muita atenção é que dentro da nossa sociedade homofóbica, a gente às vezes cria crianças para isso. Quando alguns pais percebem que a criança tem um traço com a sexualidade, que a gente chama de ter uma infância, um tipo de crescimento infantil dissidente da norma, quando os pais percebem isso, começam a alimentar essa criança com gracinhas, começam a estimular essa criança à graça, quando aceitam a sexualidade com mais tranquilidade. Isso vai sendo construído desde muito pequeno. Ou as famílias vão para contenção, né? Através da tortura psicológica, não faça, não diga, senão isso vai acontecer, porque alguém morre, porque alguém adoece, porque alguém vai ficar infeliz. Ou através do estímulo à graça. Tudo isso é ruim, porque no final da história, esse jovem gay não consegue formar a própria personalidade. Ele cresce respondendo a estímulos externos e sem poder refletir sobre quem ele é de fato. Isso é o lugar do cuidado. Porque o jovem gay não se torna um jovem gay engraçado à toa. Ele recebe estímulos sociais, e, né, dentro da família, dentro dos espaços onde ele frequenta, para ser ou contido ou engraçado, espalhafatoso. Então a responsabilidade da gente pegar essas crianças, né, que a gente... Tem até um livro aqui interessante. Aqui. Cadê? Crianças em Dissidência. Esse livro fala sobre isso. As narrativas desobedientes da infância. Esse livro fala sobre essa performance, né, diferente da norma, que as crianças assumem a partir de um determinado momento da vida. E fala sobre o cuidado que a gente precisa ter para não levar a criança para esse lugar de ser a criança viada, né, que a gente chama de forma pejorativa, e nem levar a criança para ser o lugar do adulto contido, sexualmente contido, e que faz coisas escondidas mesmo tendo total independência financeira e intelectual. Então, esse lugar da despersonalização do gay engraçado é justamente sobre isso. É sobre o fato da nossa sociedade não suportar conviver com homens gays com naturalidade. A gente sempre joga eles para algum dos polos. É muito difícil que a gente consiga, mesmo hoje, né, 2021 já estamos, mesmo hoje, é muito difícil que a gente consiga naturalizar as pessoas LGBTs em geral, né? E tudo que é dissidente do que a gente considera norma dentro da sociedade. A gente precisa ter atenção com essas coisas. A gente precisa ter atenção a esse cuidado social e no cuidado da criação das crianças dissidentes. A comunidade LGBT é uma das infâncias mais negligenciadas, porque elas não recebem o afeto legítimo. Elas recebem o afeto desde que.
não sejam quem são. E isso é adoecedor. É esse cuidado que a gente precisa ter com essas crianças, com essas infâncias. A gente não pode deixar que mais crianças e mais, pessoas partam de um tipo de infância onde elas são contidas, onde elas não podem ser quem são. E acabam crescendo, escolhendo ou sendo levadas a esse lugar de ser o gay engraçado. Isso é o dano emocional, se estabelece nesse lugar. Porque no processo terapêutico, às vezes a pessoa descobre que nem é tão engraçado. E que é muito pesado ser engraçado. E a gente tem que ter cuidado com esse crescimento, com essa construção da autoestima da criança. Porque, assim, a gente sabe que é identificável de forma precoce se uma criança vai ou não ter uma sexualidade dissidente ou um comportamento dissidente. Se a gente percebe, não é o nosso dever conter. Não é o nosso dever tentar colocar ele no lugar de norma, no lugar onde ele precisa estar no quadradinho. É nosso dever como sociedade acolher aquela identidade. É muito importante, e isso é uma fala recorrente em todas as lives que eu tenho feito aqui com vocês, que a gente converse sobre essas coisas com as nossas famílias, que a gente converse sobre essas coisas com os nossos pais, com os nossos primos. Porque se vocês estão aqui, vocês estão querendo entender o que eu estou falando. E se vocês estão dispostos a me ouvir, vocês podem estar dispostos também a compartilhar esse conhecimento, a compartilhar esse ponto de vista nos seus espaços, nas suas famílias, nos lugares onde você vive. E a gente precisa muito preservar essas infâncias. Porque esse lugar onde a homofobia habita dentro das famílias é o que faz com que as pessoas sejam infelizes quando crescem. A maioria dos meus pacientes passam grande parte da vida numa profunda infelicidade porque não conseguem exercer a sexualidade deles com tranquilidade. Porque estão na contenção. Ou estão no excesso, na performance da graça, que também não é humanizante. É desumano você querer que a pessoa esteja o tempo inteiro fazendo. É muito desumano você fazer isso com a pessoa. Você querer que ela esteja todo o tempo sendo animado, sendo alegre. E aí, vou deixar um alerta aqui pra você. Se você tem um amigo gay animadíssimo, se ele sumir do seu grupo de convívio, ligue pra ele. Pergunte pra ele como ele realmente está. Não peça pra ele te animar. Não peça pra ele, e aí, cadê você? Nunca mais te vi, cadê você com sua animação? Porque ele pode não estar animado e ele pode ter sumido do grupo de vocês porque ele sabe que ele só é aceito pela graça. Ou ele acredita que só é aceito pela graça. E para ele entender que ele é querido além da graça, para ele entender que ele é querido dentro de um lugar onde a responsabilidade com a personalidade dele, com a identidade dele é feita, a gente precisa avisar. Porque o condicionamento social é diferente. O condicionamento social que eles recebem é que eles precisam estar sempre ativos, brincando. É exatamente isso, Grazi. Vou chamar meu amigo gay, que ele é super animado. É muito pesado. A gente não consegue. Você consegue, Grazi? Ficar todos os dias animadíssima? Alguém aqui consegue ficar todos os dias animadíssima? Alguém aqui consegue sair pra passear e ficar animada toda a festa? Eu mesmo não tenho a menor condição. Chego na festa, ou vou ouvir umas 3, 4, 5 músicas e vou querer sentar, já vou dar calundu. Então é humanamente impossível a gente exigir de um ser humano que esse ser humano esteja feliz e animado o tempo inteiro. Às vezes a pessoa quer até sair, quer até um colo, quer até um afago, alguém para bater papo, mas não vai porque sabe que não vai ter recepção. Sabe que não vai ser acolhido porque o lugar dele, dentro daquele grupo, não é o lugar da tristeza. É sempre o lugar onde ele tem que estar obrigatoriamente animado. Então, minha gente, hoje o nosso encontro aqui vai ser curtinho, porque tá muito calor aqui em Salvador e tá insuportável ficar sem muito vento, E eu deixo esse pedido para vocês aqui. Por favor, cuidem dos amigos gays de vocês. Respeitem as identidades deles. Respeitem
as flutuações, né, de sentimento e de atenção que eles precisam. A gente precisa muito, muito, muito deixar o amigo gay no lugar do engraçado. Porque ele também sofre, assim como a gente. E ficar a vida inteira esperando que essa pessoa seja animada é injusto. A gente não consegue. Tá bom? Beijo!